ele vem do interior da gente, que a gente não vê. A gente tem que acreditar Isso, que existe. mas a fé é uma graça de Deus. Exato. Quer dizer, é o homem que vai para Deus e Deus que pega o homem, vai além da capacidade do homem. Então, mas aí você precisa ter certeza que o que você quer, para você não sair do seu caminho, entendeu? E você cria força, através da sua fé, você cria forças, porque você acredita que existe um Deus. Justamente. E aquela crença, aquela fé, essa certeza que a gente tem daquilo que a gente não vê, Exatamente. isso é algo que nos é dado, é uma graça de Deus. Quer dizer, você pode chegar pela razão e dizer, existe um Deus. Agora, o que a gente está vendo aqui, Santíssima Trindade, você acreditar que existe um só Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, Você está acreditando nas três pessoas, uma só natureza, três pessoas, uma só substância, isso é um dom de Deus. Isso você não tem como chegar pela razão, você não tem como manter pela razão. Quer dizer, chega alguém e diz é absurdo, e vem, como eu falei agora, com besteira matemática. 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Aí você pode responder no mesmo calibre com besteira matemática. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Exato. Mas isso é jogo de palavra. Na verdade, o que vai manter a fé na Santíssima Trindade é a aceitação da graça divina de crer na Santíssima Trindade. Não se trata de uma coisa que se possa manter exclusivamente pela razão, pela força de vontade. Isso não dá. Não há força de vontade que faça alguém crer numa coisa que está além do alcance da razão, mesmo que ela não seja, que ela não negue a razão. Ela não é contrária à razão. Você não está vendo, né? Você não está vendo, mas também não está dizendo, não tem nenhuma contradição nisso. Ou crer ou não crer, não existe duas vontades. Você não tem como crer e não crer no mesmo Você tempo. não se realiza naquele tempo, naquele espaço que você está naquele momento, você não se realiza. Ou você crê ou você não crê, ou você vê ou você não vê. Como, por exemplo, foi citado nessa aula, a referência das montanhas. Uma hora você vê uma parte mais alta que você quer ver um pico mais alto. E ao mesmo tempo você vê um mais baixo, você consegue discernir, né? Qual é mais alto? Qual é mais alto, qual é mais baixo. Mesmo através de um vidro escuro, né? Então você consegue você consegue discernir. Agora, daí você ter como afirmar detalhes sobre aquilo, dizer, tem manganês naquele pico, são coisas que a gente... ir lá e pesquisar. Só pesquisando. E no caso da teologia toda, esse ponto, você já pega pesado. Na segunda aula a gente já está falando daquilo que é a coisa mais difícil de perceber. Por quê? Porque é o centro. Ela é o centro da nossa fé. E é um centro que é acessível única e exclusivamente através da graça da fé. Tudo que a gente pode falar a respeito são coisas que na verdade são fugazes, são pequenas. A gente não tem como se aprofundar nisso enquanto a gente está aqui preso no tempo e no espaço. Um dia, na visão beatífica, a gente vai poder pegar e ver tudo isso e pensar, meu Deus, como que todas as coisas, todos os artifícios mentais e racionais que eu usei para tentar entender mais da doutrina trinitária, como que aquilo tudo, dizia São Tomás, é palha, é tão leve diante dessa madeira de lei, diante dessa montanha de ferro, que é a verdade. Quer dizer, nada disso está errado. Agora, isso tudo que a gente tem como conhecer aqui, quanto doutrina trinitária, é tão pouco, mas tão pouco, que quando a gente começa a meditar sobre esse mistério, ele, na verdade, é uma das coisas que mais podem nos ajudar a querer levar uma vida santa. Para quê? Para um dia nós podermos mergulhar nele. Mergulhar nesse mistério de amor que faz Deus criar todo o universo, criar o homem para que o homem o ame, amar o homem e salvar o homem, apesar de tudo que a gente faz de errado. Mesmo assim, Deus nunca nos abandona. E esse mistério de amor é o mistério trinitário.
E esse mistério trinitário é alguma coisa que a gente só vai conhecer, só vai saber perfeitamente quando da visão beatífica. Então, por isso que se diz que realmente o estudo do mistério trinitário é a meditação, na verdade, porque não é nem um estudo, pegar livros e ficar queimando neurônios lá tentando entender, é mais a meditação sobre o mistério trinitário, é uma das coisas que mais nos pode levar a querer estar com Deus. Porque o pouco que a gente consegue discernir disso é de uma beleza tão incrível, tão maravilhosa, tão grandiosa, tão além das nossas preocupações comezinhas, das nossas besteirinhas aqui, que pensar nisso já faz sonhar com essa visão beatífica, sonhar com essa eternidade e entender por que essa visão é beatífica, a visão que faz feliz. Porque é impossível ter uma felicidade maior do que estar nessa vida interna de Deus, que é o bem, que é o sumo bem. Isso é uma coisa maravilhosa. Mais alguma pergunta? Não, eu só queria fazer um pequeno comentário. Diga. Os evangélicos, a gente percebe que quando a gente passa em frente ao templo deles, a gente vê que a maioria estão lotados de fiéis, certo? A nossa congregação cristã, que também, pelo que a gente entende, eles também são cristãos. A diferença, o que eu queria saber é o seguinte: nós estamos aqui para conversar sobre isso também. Por que a gente fala assim? O cristão, por parte dos evangélicos, né, eles enxergam Deus diferente de nós? Ou a gente, que a gente conhece o ditado assim: todos os caminhos levam a Deus, leva a um só Deus. Leva a um só Deus. Muitas pessoas falam assim, mas todas as religiões, queiram ou não, levam a um só Deus. Todas as religiões podem até perceber que um só Deus existe. Isso não quer dizer que ela seja um caminho para ela. É como você ter uma visão de algo que está do outro lado, no precipício. Você vê que está ali, você não chega lá. Sim. No caso dos protestantes, eles gostam de se chamar de evangélicos, mas eles não são evangélicos, porque eles não seguem o evangelho. Eles são protestantes. Só para, sem querer ser chato, mas você falou que quando se passa na frente dos templos deles, se vê muitos fiéis. Primeiro, não são templos. Templo é local onde se oferece sacrifício. Então, um terreiro de macumba, que se matam galinhas pretas, é um templo. Por quê? Porque eles estão oferecendo sacrifício. É o demônio, mas estão matando galinha preta, que é um sacrifício. Já uma casa de orações protestantes, lá não se oferece sacrifício. Então aquilo não é um templo. Eles vão lá para rezar, mas não é um templo. E a segunda palavra, você falou, quando você passa na frente desses templos, que não são templos, se vê muitos fiéis. Não, se vê muitos infiéis. Porque qual é o ponto principal do protestantismo? Quer dizer, eles são cristãos na medida em que eles são validamente batizados, eles são cristãos. Ou seja, o João, que congrega na igreja pentecostal do 14º dia tardinha, ele, individualmente, é um cristão caído em pecado. Ele está exatamente na mesma situação do cara que foi batizado em criança e hoje vive andando pelos bordéis, por exemplo. Ele é um cristão caído em pecado. Agora, ele é infiel porque ele não aceita a graça da fé. Tanto é que se você vai discutir com o protestante, você vai debater com o protestante, a coisa mais difícil é descobrir no que ele acredita. Porque cada um acredita numa besteira diferente. Porque o que eles chamam de fé é, na verdade, uma versão orgulhosa do pecado do orgulho, do pecado da virtude da esperança. É uma versão pecaminosa da esperança. Eles têm certeza que vão ser salvos. Aí morre agora sentado no tridente do capeta e fica muito surpreso. Mas fé é outra coisa, você crer naquilo que foi revelado. Então eles não têm fé. Então são não templos cheios de infiéis.
E eles podem achar que eles estão indo para Deus, o indiano pode achar que está indo para Deus, o budista, não, budista nem Deus acredita, o muçulmano pode achar que está indo para Deus, mas na verdade nenhum deles está indo para Deus. Todos eles têm a percepção da existência de um só Deus. Por quê? Porque isso está na nossa natureza, a capacidade de perceber. Mas nenhum deles está num caminho que leve para lá. É como a gente vê uma montanha e tem um desfiladeiro com um rio caudaloso passando no fundo. Sabe-se que está ali, mas não se tem caminho para chegar lá. É o caso deles. Agora, para atravessar esse desfiladeiro, que é o pecado humano, que é a queda de Adão, para atravessar esse desfiladeiro, Deus nos estende uma mão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pela encarnação do Verbo, na igreja, nós podemos fazer algo que está acima da capacidade do homem, que é chegar aos céus. É Deus que nos leva, pela igreja, na igreja. Então, se há alguma coisa de bom numa seita protestante, no hinduísmo, no islã, onde quer que seja, se há alguma coisa que seja boa, essa coisa, na verdade, é uma coisa que chega lá através da igreja. Porque Deus nos deu a igreja para nos ensinar e nos salvar e nos puxar do outro lado desse desfiladeiro do pecado. O sujeito que está numa religião natural, que está numa heresia como a protestante, ele percebe que do outro lado do desfiladeiro há algo. Ele percebe a existência de Deus, mas ele é incapaz de cruzar isso. Por quê? Porque ele não aceita aquela graça da fé, justamente, por isso que eu falei, está cheio de infiéis. Ele não aceita a graça da fé, cada um acredita numa besteira diferente. Ele não aceita a graça da fé, ele não busca os sacramentos, então ele tenta ir pela própria natureza, ó, bum, 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 bate de cara, não tem como. A natureza humana sozinha não pode levar o homem ao céu. É impossível, isso está além da natureza. O próprio Adão, antes da queda, ele estava numa circunstância muito pior do que alguém que esteja em estado de graça hoje. Por isso que a gente canta, né? Ó Félix culpa, ó culpa feliz que nos trouxe tão grande Salvador. Porque Deus é tão bom que do mal que o homem faz, ele tira um bem maior ainda. Mas então, como a aula das crianças ali já acabou, está cheia de criança passando, vamos concluir isso. Santo